Olá pessoal, sejam bem-vindos ao BrainBee. Meu nome é Sérgio e eu vou apresentar para vocês os componentes celulares do sistema nervoso. Bom, como vocês já sabem, o sistema nervoso ele é composto por células. Dessas células, tem dois tipos básicos, os neurônios e as células da glia, que receberam esse nome porque achavam que essas células estavam coladas aos neurônios. O neurônio ele é a unidade básica do sistema nervoso e é especializada em receber e transmitir estímulos, que podem ser tanto estímulos internos quanto externos. Já as células da glia, ela é um outro tipo de célula neural que proporciona suporte e nutrição aos neurônios e é importante para manter a homeostase, formar a mielina e formar a famosa barreira hematoencefálica. O que eu vou mostrar nesse slide para vocês é um neurônio clássico e os seus componentes neuronais, seus componentes estruturais. Quais são? O neurônio ele tem um corpo celular ou soma, um prolongamento do seu corpo que recebe o estímulo, a gente dá o nome de dendrito, que vocês podem ver nessa imagem aí que parece uma árvore esses dendritos. Por isso que a gente chama de arborização dendrítica. E um outro prolongamento do corpo que é chamado de axônio. Vale ressaltar que o dendrito ele recebe o estímulo e o axônio transmite. Essa é a diferença de axônio para dendrito. E também envolvido aí, enroladinho nesse axônio, a gente tem um outro tipo de célula neuronal, que eu vou falar mais à frente, que não é um produto do próprio neurônio, ou seja, ela é uma outra célula neuronal. Nesse vídeo, vocês podem ver um neurônio, os componentes celulares de um neurônio, como, por exemplo, o corpo celular, o dendrito, como eu já falei, que recebe o estímulo, e esse prolongamento do corpo que transmite o estímulo nervoso. E no final, só a terminação axonal. Quando a gente entra no corpo, no soma de um neurônio, a gente tem componentes, pequenos órgãos, organelas, que qualquer outra célula. Tais como o núcleo, cada neurônio tem um núcleo, aí a gente evidencia aí o citoplasma. Muito próximo ao núcleo, nós temos uma organela que produz, sintetiza proteínas. O nome dessa organela é retículo endoplasmático, que vai aparecer para vocês em azul. Próximo do retículo endoplasmático, a gente tem uma outra organela, que se chama complexo de Golgi, em homenagem ao seu identificador Camilo Golgi. Essa organela, tudo que o retículo produz, sintetiza, o complexo de Golgi empacota e distribui para a célula. Em seguida, vocês podem ver um outro tipo de organela que tem nessa célula, que a gente chama de mitocôndria. A mitocôndria nada mais faz do que ela consome glicose e joga para fora o ATP, que é justamente o que a célula precisa para gerar os seus trabalhos. Por isso que dizem que o ATP é a energia da célula, porque ela resulta em trabalho. Bom, pessoal, agora que eu falei sobre neurônios e os seus componentes celulares, dendrito, axônio e corpo celular, eu vou apresentar para vocês outros tipos de células, que são as células da glia. As células da glia elas podem ser divididas em astrócito, oligodendrócito ou célula de Schwann, e micróglia ou microglia, depende da maneira com que você pronuncia. As duas primeiras, astrócito e oligodendrócito, elas eram classificadas antigamente como macróglias, mas depois elas foram divididas. Especificamente o astrócito, o que ele faz? Ele proporciona sustentação e nutrição aos neurônios e auxilia na formação da barreira hematoencefálica, que é uma malha de células que não deixam moléculas do seu sangue entrar para dentro do cérebro. Então ela tem um papel fundamental nisso, essa proteção do sistema nervoso.
Além de se o neurônio precisar de algum nutriente, ela, como por exemplo o potássio, ela pode capturar da circulação sanguínea e dar para o neurônio. Por isso também que dizem que ela nutre o neurônio. Eu faço um paralelo com o astrócito, é como se o astrócito fosse o irmão mais velho do neurônio. Ou seja, o irmão mais velho geralmente é o que toma conta da casa quando os pais saem. E se precisar cozinhar, ele cozinha também. Já o oligodendrócito ou célula de Schwann, existe essa divisão porque o oligodendrócito é especificamente para esse tipo de célula descrita no sistema nervoso central, enquanto a célula de Schwann ela é descrita no sistema nervoso periférico. Quem descreveu essa célula no sistema nervoso periférico foi o Theodor Schwann, famoso fisiologista. E o que essa célula faz? É ela que é responsável pela formação e manutenção da bainha de mielina nos axônios. Ou seja, lembra daquele envoltório que eu mostrei no axônio de um neurônio? Na verdade, se for no sistema nervoso central, é o oligodendrócito, e se for no sistema nervoso periférico, é uma célula de Schwann. E por fim, a gente tem uma outra célula da glia que é chamada de micróglia ou microglia. O que essa célula faz? Ela é um macrófago especializado em proteger os neurônios. Qualquer coisa que tiver de errado ali, é ela que vai resolver. E geralmente ela faz isso fagocitando outras células, ou corpos estranhos que entram para dentro do sistema nervoso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns vídeos sobre esses tipos de células. Bom, vamos para o primeiro, o astrócito. Reparem nesse tipo de célula. Agora vejam como eles formam essa malha em volta desse vaso. Vejam ali que estão passando substâncias ali, e essas macromoléculas do sangue não entram para dentro do sistema nervoso central. E essas células, os astrócitos, que recebem esse nome porque elas parecem estrelas, elas também fazem esse envoltório em volta nesses locais de contato de um neurônio com o outro. A gente chama de sinapse, que eu vou falar mais à frente. E assim, quando o neurônio se comunica com o outro, essas substâncias que são liberadas, nesse caso sinapse química, elas não saem vagando pelo sistema. O próximo tipo de célula que eu vou apresentar para vocês é o oligodendrócito. Ele que faz, em verde vocês vão ver os axônios dos neurônios, e ele faz esse envoltório aí dos axônios dos neurônios. Para que serve isso? Para aumentar a velocidade de propagação de potencial de ação. Repara nessa volta que eles fazem nesses axônios. O próximo vídeo é uma célula de Schwann. Como os axônios não estão tão próximos assim como no sistema nervoso central, repara que a célula de Schwann, que também forma a bainha de mielina, ela tem um aspecto diferente do oligodendrócito. Mas, basicamente, ela forma a bainha de mielina. Então, pessoal, essa aqui é a organização celular do sistema nervoso. Nós temos aí os neurônios, são as unidades básicas do sistema nervoso central. Envolvido aí nos seus axônios, a gente tem os oligodendrócitos. E a gente tem esse outro tipo de célula também, que parece uma estrela, que forma a barreira hematoencefálica. A gente chama de astrócito. E por fim, a micróglia, que qualquer problema ali no sistema nervoso, ela é quem vai resolver. Qual seria a proporção dessas células no sistema nervoso? Será que a gente tem mais neurônios do que células da glia? Era uma questão muito antiga. E quem resolveu essa questão foi um grupo de pesquisadores brasileiros. E eu vou apresentar para vocês esses resultados. Um encéfalo, ele pesa 1,5 kg mais ou menos. Ou seja, quase 1,5 kg. Nesse encéfalo, especificamente, a gente está mostrando que ele tem 170 bilhões de células. 86 bilhões são neurônios e 84 são células da glia, ou gliócitos, que podem ser divididos em astrócitos, oligodendrócitos ou micróglia.
Mas existe uma diferença de proporção dessas células no sistema. Nós vemos em vermelho aí o cérebro, em azul o cerebelo, em amarelo o tronco encefálico. No cérebro, que pesa 1,250 kg, nós temos 77 bilhões de células, sendo dessas, 16 bilhões só são neurônios. Ou seja, 16% dos nossos neurônios estão no cérebro. Já no cerebelo, uma estrutura que pesa 150 gramas, lá existem 85 bilhões de células, sendo 69 bilhões de neurônios. No tronco encefálico, nós temos aí 110 gramas de peso e 8 bilhões de células, sendo 700 milhões de neurônios. Ou seja, a maior parte dos neurônios vivem no cerebelo. 80% dos nossos neurônios estão no cerebelo, que é uma estrutura relacionada a tônus muscular, equilíbrio e coordenação motora. Esse trabalho ele foi publicado pelo Frederico Azevedo, que vocês estão vendo nessa fotinha aí. Esse é o trabalho que foi publicado em 2009. O interessante desse estudo é que esse daí é um dos melhores livros que se tem, escrito por um brasileiro sobre neurociência, que se chama 100 bilhões de neurônios. E quando o Frederico lançou esse estudo, depois a próxima edição desse livro, o título foi mudado para 100 bilhões de neurônios. Como eu havia falado, a gente não tem 100 bilhões de neurônios, temos 86 bilhões. Agora eu vou passar para vocês algumas questões de prova, ou um exemplo de questão de prova sobre esse tipo de assunto, o que cai na Olimpíada, sobre componentes celulares. Por exemplo, qual tipo de célula neural é responsável pela formação e manutenção das bainhas de mielina dos axônios? A, neurônio, B, astrócito, C, micróglia, D, oligodendrócito. Muito fácil essa pergunta, né? Bom, pessoal, vocês podem utilizar esses livros como material de estudo. E vocês também podem entrar no nosso site para ver as sugestões de livros extracurriculares e filmes que a gente coloca lá. E é isso, pessoal. Vejo vocês na Olimpíada.